tudo bom? Hoje eu tô aqui para mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre sílaba tônica. Nós já tivemos este conteúdo lá no início do ano, vocês lembram? E agora nós vamos dar uma revisada neste conteúdo para que vocês possam, com mais facilidade, depois estar realizando essas provas, né, que vocês terão para compor a nota do primeiro trimestre. Bom, o que a prof quer dizer para vocês? Assim, ó. Assistam a videoaula, façam as atividades que vai extra na videoaula e também, se vocês quiserem, vocês podem voltar lá nos outros vídeos no Google Sala de Aula e vocês podem também assistir novamente as videoaulas para vocês darem uma revisada nesses conteúdos. Então, hoje a gente vai falar sobre a sílaba tônica. Vocês lembram o que é a sílaba tônica? Bom, a sílaba tônica é aquela sílaba emitida com mais ênfase, é a sílaba que tem o som mais forte, certo? Em cada palavra tem apenas uma sílaba tônica, isso é uma regra. Então, assim, ó, se eu tenho uma palavra, eu vou dar um exemplo, abacaxi. A palavra abacaxi, ela é uma palavra de abacaxi. 4 sílabas, né? Mas sílaba tônica, ela tem somente uma, assim como todas as outras palavras. E qual é a sílaba tônica da palavra abacaxi? Qual é a sílaba que tem um som mais forte? Abacaxi. É o xi. Então, a sílaba tônica da palavra abacaxi é o xi. Então, de acordo com a intensidade que a gente pronuncia essas sílabas, a gente vai saber quais são as sílabas tônicas e aí a sílaba que não é tônica, as sílabas da palavra, no caso, que não são tônicas. Vocês sabem como elas são chamadas? Elas são chamadas de átonas. Então, a sílaba átona é a sílaba que possui menor intensidade numa palavra. E aí a palavra abacaxi, eu tenho 4 sílabas ao total, eu tenho a sílaba tônica, que é o xi, e eu tenho 3 sílabas átonas, que são as sílabas que possuem um som com intensidade menor que a sílaba tônica. Então, sílaba tônica, sílaba mais forte, e sílaba átona são as sílabas com som com uma intensidade melhor. E aí agora nós vamos ver alguns exemplos de palavras e vamos identificar nessas palavras a sílaba tônica. Vamos lá? Bom, a prof vai dar como exemplo a palavra urubu. A sílaba tônica, vamos lá. Urubu. Sílaba tônica da palavra urubu é o bu. E aí quais são as sílabas tônicas? U, iru. Sílabas átonas, desculpa, u, iru. E a sílaba tônica, que é aquela que tem o som forte, que tem o som, que é a sílaba que a gente pronuncia com maior intensidade, é o bu, tá? Vamos para a outra palavra, projeto. A palavra projeto. A sílaba que eu falo com mais intensidade é o G. Então, a sílaba tônica da palavra projeto é G. E as sílabas átonas são pro e to, que são de menor intensidade. Outro exemplo, mesa. A palavra mesa. Qual a sílaba mais forte? Mesa. Me é a sílaba tônica da palavra mesa. E za é a sílaba átona, com menor intensidade. E aí, relembrando nessa parte que a gente falou de sílaba tônica, identificando a sílaba tônica da palavra, a gente consegue identificar o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O assunto de oxítona, paroxítona e proparoxítona, ele vai ficar por uma outra aula, certo? Outra coisa que a prof gostaria de dar uma lembradinha antes da gente terminar a nossa aula de hoje. A gente já falou das as sílabas tônicas nas palavras, vocês já relembraram o que é. A prof quer falar para vocês também a importância da interpretação de texto. Vocês terão atividade de interpretação de texto na prova, né? E vocês fazem interpretação de texto nas aulas de português também. Então, assim, ó, o que a gente precisa fazer para interpretar bem um texto? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler esse texto, né? Então, assim, ó, leiam, quando vocês forem pegar um textinho para ler, um livrinho, alguma coisa, leiam com atenção. É muito importante, quando a gente vai ler, a gente procurar um lugar tranquilo, sem muito barulho, para que nada tire a nossa atenção quando a gente vai ler. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de leitura e a gente ainda pega o texto e vai ler perto da TV. E isso não funciona, isso dificulta a interpretação.
Depois que lê o texto, leia de novo. É muito importante saber interpretar um texto. Isso, assim, ó, é uma das coisas mais importantes do português, da língua portuguesa, é a interpretação de texto. Porque saber ler e não interpretar é a mesma coisa que não saber ler, porque não de nada adianta eu ler se eu não sei o que eu estou lendo, né? Então, ler o texto com calma, num lugar tranquilo, ler novamente, fazer perguntas. E o texto estava falando sobre o quê? Sobre a história de um homem que foi andar de bicicleta, o cachorro correu atrás. Então, assim, ó, se façam perguntas sobre esse texto. E se vocês tiverem tempo, que é bem importante, escrevam. Escrevam com as palavras de vocês o que vocês entenderam do texto. Isso é muito importante e ajuda muito. Porque além de vocês estarem treinando a escrita, vocês vão estar treinando também a interpretação de texto, porque ela é muito importante para a nossa vida. Não só para a nossa vida escolar, para a nossa vida em geral. Porque a gente precisa saber interpretar tudo, né? Que a gente lê, um documento que a gente vai assinar, uma receita de um médico, uma bula de um remédio. Então, por isso a importância da interpretação de texto, certo? Sigam essas dicas, leiam com atenção, procurem ler bastante, que eu sei que tem gente que não tem muito esse costume. Peguem um livrinho, peguem um folheto do mercado, leiam. Leiam porque é muito bom e é muito importante. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!